do dia 22 de junho de 2025, manhã de domingo, manhã do dia do Senhor. E esse é o momento, irmãos, em que a palavra de Deus será pregada. Esse não é o momento para estarmos nos levantando para ir ao toalete, não é o momento para estarmos nos levantando para beber água. Aliás, o culto não é um momento apropriado para isso, para estarmos nos levantando e saindo de onde nós estamos para fazer o que for que seja, exceto aqueles que estão em necessidade. Mães com crianças de colo que necessitam amamentar, alguns irmãos que necessitam de medicação em determinados horários específicos, ou situações de enfermidade. Mas fora isso, irmãos, não há necessidade de estarmos nos levantando e saindo daqui, do meio do povo de Deus que se reúne para adorar o Senhor. É um momento de concentração e adoração a Deus, que requer a nossa atenção, irmãos, que requer a nossa dedicação de mente e também de corpo. Sendo assim, eu os convido a abrirem o livro de Gênesis no capítulo 27. Capítulo 27. Nós vamos dar início hoje, irmãos, a 3 exposições que vão tratar especificamente da vida de Jacó e também de Esaú. É uma série de 3 sermões e que vai se estender. Começa hoje no capítulo 27 e se estenderá pelos demais capítulos que envolvem a vida desses 2 irmãos. Então, capítulo 27, nós vamos fazer uma leitura dos primeiros versículos. Versículo 1. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho? E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho, e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo. E apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Veja bem, versículo 4. Faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós estamos diante de Ti, agora ansiosos para ouvir a Tua voz através da pregação da Tua palavra, Senhor. O texto que foi lido fala aos nossos corações, nos edifica, Senhor Deus, na Tua verdade e nos abençoa, transformando o mais íntimo do nosso ser à semelhança de Cristo Jesus. Afasta de nós as dispersões, Senhor, e nos mantém com a nossa mente voltada, Senhor Deus, para aprender mais de Ti na manhã de Teu santo dia, para o louvor da Tua glória. Amém. Muitos aqui já devem ter lido, e se não leram, devem ter assistido O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Primeiro livro publicado das Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, embora cronologicamente seja, na verdade, o segundo após O Sobrinho do Mago. Neste clássico da literatura infantil, é narrada uma história que começa durante a Segunda Guerra Mundial, com 4 irmãos, Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia. Esses 4 são retirados de Londres para a casa de um excêntrico professor no campo. Um belo dia, Lúcia, a mais nova, descobre um mundo mágico dentro de um guarda-roupa, em um dos quartos da casa. Esse mundo é Nárnia,
um lugar encantado que está sob domínio de um inverno eterno, imposto pela cruel feiticeira branca. Ela se autoproclamou rainha de Nárnia e, como tal, fez questão de garantir que aquele lugar é sempre inverno, mas nunca Natal. Lúcia, a pequena Lúcia, encontra um Fausto chamado Túminos, que a acolhe e revela a triste condição de seu mundo, Nárnia. Mais tarde, Edmundo também entra em Nárnia, mas é seduzido pela feiticeira branca que lhe oferece doces mágicos, um manjar turco enfeitiçado e a promessa de poder se ele trouxer seus irmãos até ela. Quando os 4 irmãos finalmente entram em Nárnia juntos, eles descobrem que uma antiga profecia fala sobre 4 filhos de Adão e Eva que se sentarão nos tronos de Car-Paravel, acabando com o reinado da feiticeira branca e restaurando a primavera. A chegada deles marca, portanto, a iminente volta de Aslan, o grande leão, que é o verdadeiro rei de Nárnia. A feiticeira tenta impedir a profecia, reivindicando Edmundo como seu por ter se tornado um traidor, por ter enganado seus irmãos, por ter mentido. De acordo com a antiga magia, todo traidor pertence a ela. E para salvar Edmundo, Aslan faz o sacrifício supremo. Ele se entrega à feiticeira para ser morto na mesa de pedra. No entanto, uma magia ainda mais profunda que a feiticeira desconhecia revela que quando uma vítima inocente e voluntária se sacrifica por um traidor, a morte é revertida. Aslan ressuscita, mais poderoso do que nunca. E lidera, então, as forças do bem em uma batalha épica contra o exército da feiticeira branca. Com a ajuda de Aslan, os narnianos vencem e a feiticeira é derrotada. Pedro, Susana, Edmundo e Lúcia são coroados reis e rainhas de Nárnia em Car-Paravel. Eles governam Nárnia com sabedoria e justiça por muitos anos, até que, já adultos, encontram o guarda-roupa novamente e são transportados de volta para a sua própria época, como crianças, no exato momento em que haviam partido. Se você não leu ainda esse livro, eu lhe aconselho a ler, principalmente se você tem filhos pequenos. Mas o ponto do sermão hoje aqui não são as crônicas de Nárnia, mas aquilo ao que essa crônica se assemelha com o texto que nós acabamos de ler nessa manhã. Semelhantemente a essa obra, iniciamos hoje também, então, a exposição da história de uma família, de alguns irmãos. Porém, diferentemente da obra de C.S. Lewis, essa não é uma obra fictícia e muito menos alegórica. É uma obra real, de fatos reais e históricos. Entretanto, uma história que também é marcada por tramas, por conspirações, por mentiras, por traições, é marcada por fugas e também paixões, mas também é marcada por arrependimento, perdão, reconciliação, é marcada por redenção. Iniciamos, portanto, o enredo de o calcanhar, a escada e a luta. Uma história de reconciliação, fé e redenção na vida deste homem que passamos a expor nessa manhã e que nós vamos ver que se assemelha a muitos de nós. Volte seus olhos aí para a Escritura, para o que diz o capítulo 27, nos primeiros 4 versículos. E aconteceu que, como Isaque envelheceu, e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. Observem aí, meus irmãos, que
Moisés começa este capítulo relatando a grave enfermidade que acometeu Isaque no auge dos seus 137 anos de idade. 137 anos de idade. O que nos leva, então, a dizer que este que inicia a narrativa é um homem velho. É um homem que já se encontra doente, principalmente por causa da sua idade. Seu corpo já não responde da mesma forma de anos atrás. Ele não tem mais a mesma disposição. Ele está cansado, ele está enfadado e agora uma outra doença lhe sobrevém. Ele está cego. Cego. Não apenas espiritualmente, mas agora está cego também fisicamente. O mal que por anos corrompeu o seu espírito, agora também devasta o seu próprio corpo. Ora, irmãos, o nosso corpo é constituído por bilhões de células, várias substâncias químicas, centenas de músculos, milhares de vasos sanguíneos, ossos, órgãos. O corpo humano é uma máquina fantástica. Ele é capaz de crescer, ele é capaz de curar-se, ele é capaz de lutar contra doenças, de adaptar-se a mudanças de temperatura, de reagir a estímulos ambientais e sobreviver a diversas agressões físicas. De fato, é uma máquina magnífica e de alta complexidade. A complexidade do nosso corpo é exatamente o que faz o salmista louvar a Deus pelo modo maravilhoso com o qual ele nos formou. Uma complexidade que nos leva, então, a perceber, irmãos, a grandeza, a glória e a superioridade daquele que nos criou. Aquele que nos criou. Que revela a nós o Deus eterno. No entanto, por mais complexo e maravilhoso que seja o nosso corpo, ele não dura para sempre, irmãos, não neste lado da realidade. Ora, e por que não dura para sempre? Por causa da queda, irmãos. Por causa da queda, ele não dura para sempre, mas perece. Ele morre. E as doenças servem para nos mostrar exatamente isso. Que o nosso corpo está, à medida que o tempo passa, perecendo, se deteriorando, e chegará a um fim. Ele morrerá. Ele morrerá. De modo que isso se torna uma contingência natural da vida à medida que ela se passa nessa existência decaída. Quer mais, quer menos, todos nós adoecemos nesse mundo. Seja na alma, na carne ou em ambas. Todos sofremos com elas. E à medida que o tempo passa, elas se tornam mais severas, duras e, em muitos casos, se torna irreversível, causando dor, sofrimento aos seus portadores. Mas vejam, irmãos, que ainda que a origem das doenças esteja na queda, nem sempre elas estão relacionadas aos pecados que cometemos. É só lembrar de Jó, e principalmente do que diz Jesus em João 9, versículo 3, quando indagado acerca da cegueira de nascença de um homem, em que perguntam quem deles pecou, Senhor, os pais ou ele mesmo? E Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Logo, nem sempre adoecemos irremediavelmente por causa dos pecados que cometemos. De um modo, irmãos, que nos leva então a perceber que julgar alguém doente como sendo essa a razão, além de uma atitude perversa e desprezível, é também pecaminosa. Tanto quanto dizer que alguém não fica bom de uma enfermidade por falta de fé. Como propagam alguns aí.
Isaac, no entanto, tem em sua cegueira ambas as coisas, ambas as causas, tanto por parte da degradação temporal, natural do seu corpo, como também de pecado. Ora, mas como assim pecado? Ou deixar de obedecer a Deus não é mais pecado, irmãos? Ignorar o que Deus diz não é mais pecado, irmãos? É claro que é, sempre foi. Ora, Isaac deixou-se dominar pelos seus afetos naturais, desprezou o oráculo divino ao desprezar Jacó em seu coração, não enxergando como o filho que Deus havia eleito para ser o herdeiro das promessas messiânicas que haviam sido feitas a Abraão e a ele mesmo, Isaac. Em sua obstinação, irmãos, ele ignorou a troca frívola de Esaú, de seu direito de primogenitura, por um prato de lentilhas, bem como se fez de cego quanto à união deste com ímpias das tribos, dos povos de Canaã. Nada que Esaú fazia de errado o fazia enxergar o erro e dar ouvidos ao que Deus havia dito, de se lembrar e trazer à sua memória o oráculo do Senhor. Quantas vezes, irmãos, não também fazemos a mesma coisa? Quantas vezes, irmãos, não agimos com a mesma teimosia de Isaac? Quantas vezes, irmãos, nós também não somos propensos a tomar decisões importantes com base no nosso próprio entendimento e não na revelação divina, com base em nossos próprios desejos, em nossas afeições e vontades, e não segundo a vontade de Deus, e por causa disso nos tornamos cegos para seguir o caminho certo. E de um modo que nem tateando no escuro podemos achar o caminho. A grande verdade, irmãos, é que a maioria de nós acredita que são os belos e fortes, ou os sábios e instruídos, ou os poderosos e nobres, para fazer, servir ou cumprir algo que presta. Queríamos tanto aquele e não esse para casar com o nosso filho, para casar com a nossa filha. Queríamos tanto aquele e não esse para servir em nossa casa. Queríamos tanto aquele, mas não esse, para que nós pudéssemos amar, para que nós pudéssemos manter uma amizade, para que nós pudéssemos crescer juntos. Queríamos tanto aquele, mas não esse como nosso governante. Mas Deus não vê como o homem vê, irmãos. E esquecemos disso muitas vezes. Deus não vê como o homem vê. E sabe o que isso me lembra? Isso me lembra do que faz Deus com Samuel. Lembra do episódio de Samuel que Deus manda Samuel ungir o novo rei de Israel? Que ele vai até a casa de Jessé. Vocês lembram disso, irmãos? Está lá em 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 7. Se você quiser verificar, pode abrir a sua Bíblia em 1 Samuel 16, 7. Você vai ver que Samuel vai até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E ele chega lá e ele dá uma ordem a Jessé: traga aqui todos os seus filhos. E Jessé ali lhe apresenta todos os filhos que tem. E Samuel, logo de cara, quando ele avista a Eliabe, o mais alto, o mais forte, o mais belo dos filhos de Jessé, ele diz: é esse Senhor que eu vou ungir como rei de Israel. Certamente é esse. Porém, o que diz o Senhor a Samuel, irmãos? Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei.
Samuel ora então para Eliabe, e de Eliabe ele vai para o próximo irmão, Abinadab, e de Abinadab Deus diz a mesma coisa, e ele passa para Samar, e assim ele vai sucessivamente aos demais 4 filhos de Jessé, e Deus dizendo a mesma coisa: não olhe para o que os seus olhos veem. O ungido não estava ali entre os principais, entre os mais fortes, entre os mais belos, entre os mais sábios, entre os mais habilidosos dos filhos de Jessé. Não estava, irmãos. Não estava. O ungido era o esquecido. O que ninguém valorizava. O que tomavam por tolo, por fútil. O desprezado de seus irmãos. Aquele a quem ninguém dava importância. Tanto era que quando Samuel manda Jessé chamar os seus filhos, ele nem lembra de chamar Davi, de tão desprezível que era Davi para ele. Mas era ele quem Deus queria que fosse ungido rei. Porque Deus não vê como nós vemos. Deus não olha o exterior. Deus sonda a nossa alma, o mais profundo do íntimo do nosso ser, irmãos. Mas e você? Quem tem escolhido? Quem tem esperado? Em quem tem colocado a sua esperança? A quem tem dedicado o seu amor? Às vezes, irmãos, nós nos esquecemos que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, que Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, que Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Quantas vezes não subestimamos as pessoas, irmãos? Sabe por que Deus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Portanto, não despreze o que Deus, em sua providência, lhe tem concedido. Antes, ache contentamento naquilo que tem recebido do Senhor. Como eu posso fazer isso? Esvazie de si mesmo e se encha do Espírito do Senhor, para que então você possa gozar do melhor de Deus para a sua vida. Porque cheio do Espírito, você vai ver graça onde antes você não via nada. Você vai achar o contentamento naquilo que antes parecia não lhe dar prazer nenhum. Esvaziar-se não é algo fácil, de fato, irmãos. Antes é preciso que creiamos que não somos nada. E por não sermos nada, nem merecermos nada, não podemos exigir, nem muito menos intimar Deus a nos dar algo. Não podemos pedir a Deus que nos dê nem mesmo aquilo que Ele mesmo tirou de nós. Não façam como Isaac, que achou que podia impor a sua vontade, a revelia da vontade de Deus, tramando, mesmo cego e velho, uma forma de contornar os erros daquele que havia sido rejeitado por Deus. Vejam bem, irmãos, a tentativa desse pai aqui é de, assim como passou a mão sobre a cabeça do filho por casar com as cananeias, ele agora quer reverter o erro que o filho cometeu, trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas. Percebam bem isso, irmãos. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós idolatramos tanto um filho, ou um pai, ou um irmão, ou um amigo, ou seja o que for, irmãos, que fazemos qualquer coisa, até encobrir os seus erros. Literalmente,
é como um ídolo, em que aparece aquela manchinha e eu corro para passar um paninho, uma esponja, ou até mesmo retocar a pintura para que ninguém ache falhas no meu ídolo. E não há como esconder a podridão daqueles que Deus rejeitou, irmãos. Mas Isaac pensa que pode. Então, assim, vejam bem o que ele faz. Ele manda chamar a Esaú até a sua tenda e dá a ele a seguinte instrução. Ele diz: toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo, apanha para mim uma caça e faz-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. Duas coisas Isaac quer comprovar aqui, irmãos. Se você lembrar, Esaú era o grande amor da vida de Isaac. Era o apego, era o seu chamego. Mas esse filho agora se casa com duas mulheres cananeias. Então, para comprovar que realmente ele continua sendo o grande amor do seu filho, muito provavelmente enciumado por causa das esposas de Esaú, que muito provavelmente a caça agora ele estava levando para elas, para a tenda delas. Ele então faz mais uma prova, perto de morrer, na tentativa de eu vou garantir a bênção para o meu filho. Ele errou, ele erra muito, mas eu sei que ele me ama e ele vai comprovar fazendo isso. E quando ele provar, eu o abençoarei. E vejam, irmãos, que não havia como separar uma coisa da outra, o direito de primogenitura e a bênção patriarcal. A bênção estava ligada ao direito de primogenitura, apesar de Esaú achar que estavam separados. Ora, e como é que nós sabemos que ele achava que estavam separados? Porque ele admite que perdeu o direito de primogenitura lá no versículo 36. No entanto, Paulo nos lembra, em sua epístola aos Hebreus, que para Deus essas duas coisas eram inseparáveis. Porque depois de citar que Esaú vendeu seu direito de herança, ele acrescenta lá no capítulo 12, versículo 17, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ora, ambos então pertencem ao direito na herança do primogênito. Tanto a primogenitura para a prosperidade, como a bênção para a herança divina, culminando em prosperidade e domínio. Juntas, elas faziam do herdeiro o responsável primário pela herança da família econômica, social e religiosa. Assim, o filho mais velho, o primogênito, tornava-se o cabeça da família, aquele que levaria a tradição da família, definindo a visão da família a si própria, falando pela família e levando a bom termo as diretrizes da família. Teologicamente, para essa família, também significa portar as promessas divinas para a geração seguinte. Dessa forma, irmãos, embora Esaú, a princípio, despreze o direito de primogenitura e a bênção implícita que o acompanhava, ele muda sua mente e Isaac parece ajudá-lo a conseguir esse intuito. Ele não anuncia para a tribo. Ele o chama em particular. Qual é o problema nisso? O problema é que essa não era a vontade de Deus. Essa não era a vontade de Deus. E por não ser a vontade de Deus, o que acontece? Vejam aí os versículos seguintes, 4 ao 17.
Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com Esaú, teu irmão. Ora, Rebeca ouviu o que dizia o seu marido a Esaú. Logo, temendo mais ao Senhor que ao seu próprio marido, ela manda chamar a Jacó e diz a ele: Vai agora ao rebanho. Vejam aí, versículo 9. E traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Em primeiro lugar, irmãos, o que moveu Rebeca a tomar essa atitude? Já parou para se perguntar sobre isso? Por que Rebeca ouviu e logo mandou chamar a Jacó e mandou ele pegar os 2 cabritos? O que motivou ela? Perseguição contra Esaú? De modo algum. O que motivou ela, irmãos? O temor ao Senhor. O temor ao Senhor. O que motivou Rebeca a fazer o que fez é o temor ao Senhor, não seus afetos naturais. Ora, nada havia o dissuadido antes, nem mesmo as decepções do próprio Esaú. Assim, ela chama Jacó, conta-lhe o intento de seu pai e de Esaú, e ordena que ele vá até o rebanho, pegue 2 cabritos e leve até ela, para que possa fazer o guisado que Isaque havia pedido a Esaú. Aí você olha e diz assim: Ah, pastor, mas se foi pelo temor ao Senhor, então Rebeca fez o que era certo. Não tinha outro jeito. Errado, irmãos. Errado. Os fins não justificam os meios. Não cumprimos um mandamento descumprindo o outro. O meio que Rebeca utilizou não era um meio justo, nem bom. Jamais pode ser justificável. Se não era um mal para Esaú privá-lo da bênção, afinal ele mesmo tinha perdido o direito a ela ao vender a sua primogenitura, ainda assim era um mal contra o seu marido, aproveitando-se da sua fraqueza e da sua debilidade, enganando-o. Mas não só o seu marido. Veja, era um pecado contra Deus, era um mal contra o seu marido e era um mal contra o seu próprio filho, Jacó, a quem ela ensinou a enganar, quando o fez colocar em seus lábios uma mentira. E não apenas nos seus lábios, na sua própria carne, expondo a ignomínia e a infindáveis escrúpulos sobre a bênção que por ocasião viesse a receber, e vejam como isso vai se dar na história desse homem. Esse homem vai passar por muitas privações, e durante todas essas privações, ele vai se lembrar da bênção de Deus e vai dizer: ao invés de eu ser abençoado, eu fui amaldiçoado por Deus. Porque não agi de modo correto. Porque eu não fiz o que era certo e reto diante do Senhor. Antes agi com deslealdade, com mentira, com enganação. É por isso, então, irmãos, que o próprio Jacó teme quando ouve isso da sua mãe. É como se ele não acreditasse que a sua mãe estivesse lhe orientando a fazer aquilo. Ele olha para o que a sua mãe diz
E diz assim, aí é como se ele dissesse, mas mãe, eu não sou Esaú, meu pai vai perceber na minha voz, Esaú, o meu irmão é todo peludo, eu não sou, mãe. Quando ele pedir para tocar em mim, ele vai perceber que é uma mentira, e ao invés da bênção, eu vou ser amaldiçoado, eu não quero ser amaldiçoado pelo meu pai, mãe. Ora, irmãos, a lei amaldiçoa quem faz um cego se desviar do seu caminho, Deuteronômio 27. E meus irmãos, que pecado terrível, é o pecado da mentira. Não achem que a mentira é algo irrisório diante de Deus. A mentira é um pecado grave, irmãos. É terrível. Deus condena essa prática no 7º mandamento. E em todas as escrituras. A mentira é dita nas escrituras como obra do diabo. Obra do diabo. João 8,44, Jesus admoesta os judeus dizendo, vós tendes o diabo por vosso pai e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ora, como é que Jesus estava... Por que Jesus estava dizendo isso? Ele diz, o diabo foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Ou seja, ele se firma na mentira. Tudo que ele fala é mentira, é engano. Logo, quando nós estamos mentindo, não existe negócio de mentirinha branca, irmãos. Toda mentira é pecado. É obra do diabo. Jesus diz, ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Se você é um mentiroso, você é filho de quem? Não é de Deus. Quem mente de modo quanto mais não pode ser chamado de filho de Deus, mas do diabo. Porque esse mente desde o princípio. Ora, irmãos, a mentira é contra a própria natureza de Deus. Números 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Paulo escrevendo a Tito, capítulo 1, versículo 2, na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus é a personificação da verdade. E é por isso que Jesus declara em João 14, e versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A mentira é, portanto, uma afronta direta à sua santidade e ao caráter de Cristo. Além disso, a mentira é também uma obra da carne, um sinal da corrupção e da impiedade do coração humano. É por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo vai exortar tantos crentes no Novo Testamento. E a nós hoje aqui, acerca desse mal terrível. Escrevendo aos Colossenses, ele diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Ou seja, se vocês nasceram novamente em Cristo, não devem continuar nesse tipo de comportamento, de mentira, de engano, deslavado. Aos Efésios, no capítulo 4, versículo 25, Paulo diz, a verdade, cada um com o seu próximo deve falar, porque somos membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo, e nele não há engano.
Em Marcos 7, versículos 20 ao 23, Jesus afirma: do interior do coração do homem vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano que está aí contido, a mentira, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Logo, a mentira é parte da velha natureza pecaminosa, da qual os crentes devem se despojar ao viverem uma vida nova em Cristo. Devem se despojar, irmãos, para não sofrerem juízo temporal e até mesmo eterno. Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, se deleita com quem fala a verdade. Apocalipse 21, 8. O Senhor adverte que os mentirosos não terão parte no novos céus e na nova terra, mas a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Sabe o que isso significa? Condenação eterna. Mas a Escritura não para por aí. Quando trata da mentira, irmãos. Provérbios 12, 19 diz que a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Nós devemos falar a verdade, irmãos. Sempre. Sempre. É dever nosso como filhos de Deus conservar e promover a verdade entre os homens, para que repouse sobre nós a boa reputação e sobre o nosso próximo também uma boa reputação. É nossa obrigação como filhos de Deus evidenciar e manter a verdade e de coração sincera, livre, clara e plenamente falar a verdade, somente a verdade, irmãos. Quer seja em questões de julgamento e justiça, ou em quaisquer outras coisas. Rebeca, de modo algum, poderia ter feito o que fez. Ela deveria ter procurado outros meios de demover Isaac do seu intento. Principalmente lembrando do que Deus havia dito. Já que ela não tinha autoridade para demovê-lo, a palavra de Deus tinha. Ela deveria ter apelado para a verdade, para a palavra de Deus, para que esta prevalecesse em sua vida e em sua família e no caráter do seu filho. Essa deve ser a nossa atitude, irmãos. Essa deve ser a nossa atitude, pais. Essa deve ser a sua atitude, filho. Agir com retidão. Dando exemplo e sendo exemplo de justiça, de verdade e vida. No entanto, não foi isso que ela fez. E vejam que ela não só urdiu um engano para si, contra o seu marido e seu outro filho, como também perverteu ainda mais o caráter do outro. Se o outro era aproveitador, nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, na dificuldade do seu irmão e no pecado dele, de se deleitar nos prazeres e de idolatrar os prazeres, ele se aproveita lhe oferecendo um reles, prato de lentilhas para trocar por sua primogenitura. Se antes ele era aproveitador, agora ele será um mentiroso, um enganador, aliciado por sua própria mãe. Uma mulher piedosa. Uma mulher gentil,
mas que também é pecadora. Assim, então, ela apela à fraqueza de Jacó, sob a alcunha de ser o certo a se fazer naquela circunstância. Ela apela para a fraqueza de Jacó, o suplantador. Ela o pega no seu ponto fraco para convencê-lo, porque ele está atemorizado de fazer isso. Veja, há um temor no coração desse homem, irmãos. Como há um temor no coração de todo eleito. Há um temor de ser amaldiçoado. É então que ela o convence dizendo: ser dela a maldição que ele venha a sofrer por isso. Ao ouvir isso, Jacó faz exatamente então o que sua mãe ordena. Ele busca os animais, ela prepara o guisado e o próprio filho para que se passe pelo irmão. Assim, Jacó sai, ele parte para pôr em prática a trama maligna e enganadora de sua mãe. Vejam aí os versículos 18 ao 29. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto? Que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu socorro, ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora, para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo, ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e abençoou. E disse: És tu, meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou-o e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se encurvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Notem, irmãos, que Jacó, ao entrar na tenda de Isaque, seu pai, o saúda e mente, dizendo ser o seu irmão. Isaque percebe, pela voz, que não é Esaú, e por isso o questiona. Porém, ele sustenta a mentira, alegando ter cumprido o que ele, seu pai, lhe ordenara que fosse fazer, ou seja, caçar e preparar uma refeição com o animal que tivesse caçado. Sem enxergar, o velho patriarca, temendo estar enganado pela idade, resolve então tirar a prova, tocando e sentindo o cheiro para ver se de fato era seu filho Esaú. Ao apalpar os braços e as mãos de Jacó, envolvidas em pelo de carneiro que sua mãe havia colocado sobre seus braços, e depois ainda cheirar as vestes com que estava vestido, Jacó pensou de fato ser Esaú que estava ali e o abençoou. Quem teria imaginado, irmãos,
E esse homem simples teria interpretado tão bem o seu papel em um desígnio dessa natureza. Ora, depois de haver sido instruído e incentivado pela sua mãe para realizar essa trama, habilmente ele emprega esses métodos aos quais não estava acostumado e desconhecia, e até mesmo havia detestado. E isso me faz questionar, irmãos, a mim mesmo. E você deveria fazer o mesmo. Porque eu constantemente, ao ler esse texto, eu me pergunto como um homem como Jacó, que temia tanto a seu pai, conseguiu tão rapidamente fazer com que sua língua dissesse: eu sou Esaú, teu primogênito. Tem alguns eruditos que tentam amenizar o que fez Jacó, dizendo que ele não disse: eu sou o teu primogênito, mas eu sou feito teu primogênito. Mas isso cai, irmãos, quando lá no versículo seguinte, o próprio Isaac pergunta a ele novamente: és tu, meu filho Esaú mesmo? E ele responde mentindo: eu sou. Como pôde ele dizer: tenho feito como me disseste? Quando não foi Isaac que o disse, irmãos, mas a sua mãe. Como pôde ele dizer: come da minha caça? Quando ele não caçou absolutamente nada, ele apenas tomou dos 2 cabritos que já estavam guardados no rebanho. Como esse homem conseguiu garantir as suas palavras ao pai usando o nome de Deus em sua trapaça? Ele diz: o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Mas este é Jacó, irmãos. O agarrador de calcanhar. O suplantador. O enganador. O mentiroso. E certamente isso está escrito, irmãos, não para a nossa imitação, mas para a nossa admoestação. No temor, pois deve cuidar aquele que está de pé para que não caia. Sabendo, irmãos, que os bons homens, os eleitos de Deus, muitas vezes falham no exercício daquelas graças pelas quais teriam se tornado mais iminentes. Jacó conseguiu a sua bênção. Mas isso quer dizer que os fins justificam os meios? De modo algum. Mas foi a vontade de Deus permitir que Rebeca e Jacó tomassem esse caminho para que Deus tivesse a glória de transformar o mal que eles fizeram em bem. Deflagrando assim 2 coisas, irmãos. Primeiro, a maldade e a fraqueza dos homens, a corrupção dos nossos corações. Em segundo lugar, a soberania de Deus, o seu poder e a sua glória. O suficiente para nos mostrar, irmãos, que, embora haja tanta iniquidade e tanto engano no mundo, é Deus quem o governa. E por ser Ele quem governa, Ele é capaz de transformar o mal, a mentira e o engano em algo bom para a sua glória. Porque com Ele está a força, com o Senhor também está a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Hoje aqui, Deus nos revelou sua soberania intencional sobre o bem e sobre o mal. E sabe para que isso, irmãos? Para nos humilhar. Humilhar o nosso orgulho. Humilhar a nossa prepotência.
Com qual finalidade? Para nos despirmos de nós mesmos, dos ídolos humanos que criamos, e assim vencer o desamparo e colocar no assolado barco da fé humana um lastro, impor vigor na coragem, alegria nos gemidos de aflição e amor no coração de quem não vê nenhum caminho adiante. Sob estes aspectos, Deus faz com que a valorização e a proclamação da providência pervasiva de Deus sejam forjadas em chamar e em arder em chamas de ódio e amor, engano e verdade, assassinato e misericórdia, carnificina e bondade, maldição e bênção, mistério e revelação, como vimos hoje. E que finalmente vai culminar, sabe no que, irmãos? Crucificação e ressurreição. E sabe por que tudo isso? Para nos mostrar que Deus é amplamente maior, mais desconhecido, mais glorioso, mais terrível e mais amoroso do que compreendemos. Ao imergirmos no oceano da providência de Deus, este nos ajuda a conhecê-lo, a temê-lo, a confiar nele e amá-lo da forma devida. Porque apesar de todas essas coisas, conchavos, mentiras, engano, a verdade prevalece e a promessa se cumpre. O maior servirá ao menor. O Salvador veio, vive, reina. Jesus, revestido de glória, sentado à destra do Pai, e que gloriosamente tem salvado pecadores, mentirosos, corruptos, usurpadores, conspiradores, como Jacó, como Rebeca, como eu, como vocês. Sendo assim, o que você está esperando para se arrepender das más escolhas que fez, das bobagens que cometeu, das mentiras que proferiu, do desprezo que demonstrou até hoje pela verdade, e finalmente agarrar-se não no calcanhar do seu irmão, do seu pai, mas de Cristo. Porque hoje ele nos chama a largar uma vida de mentiras, uma vida de disfarçatez e engano, para viver a verdade, na verdade. Viver de verdade. Logo, não seja como Esaú, que lamentou tarde demais o que tinha feito. Tarde demais. Mas isso nós vamos tratar na próxima semana. Vamos orar?